esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom dia. Leitura bíblica referente ao dia 25 de fevereiro. Levítico, capítulos 17 e 18. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o final do capítulo 7, mais capítulo 8, do versículo 1 ao 21. Salmo 41, Provérbios 10, 15 a 16 e a música Nobre e Eterna Causa. E vamos logo começar aqui com Marcos 7, a partir do versículo 24, em nome de Jesus. Amém? Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Que possamos nós estar glorificando esse maravilhoso nome único, digno de ser glorificado, ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ao capítulo 8 de Marcos. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos.
Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tendo-o, pediram. Aliás, versículo 11, releremos inteiro. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade, lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e, no barco, não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isto porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pães? Vocês ainda não perceberam ou não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Ó Senhor Jesus, que compreendamos, entendamos e desfrutemos de tudo vindo da parte do nosso Senhor. Amém. Mediante o Espírito do Senhor, no homem interior, mediante o Espírito do Senhor, Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. Ó Senhor Jesus. Provérbios 10, 15 e 16. estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, ao sair é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso saberei que repetindo, versículo 11, com isto saberei que te agrada de mim.
em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Jesus é o Senhor. De geração em geração, eternamente. Amém. Tem Ele o poder para fazer. Vamos lá ao livro de Levítico, começando no versículo 1 do capítulo 17. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos e aos filhos de Israel e diga-lhes: e isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diga-lhes também: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda carne é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeira que comer carne de um animal que morre por si ou que é dilacerado por feras, lavará as suas roupas. Se banhará em água e ficará impura até a tarde. Depois estará pura. Mas se não lavar a roupa nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Continuando com o capítulo 18 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos, guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe? Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem.
Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha de seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Não tenha relações com a irmã de seu pai. Ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com a mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes, é algo vergonhoso. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou. Eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a porção desse dia. E concluamos aí, ouvindo a canção Nobre e Eterna Causa. Amém. Bom dia. Jesus é o Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória nos conceder sermos fortalecidos com poder mediante o Espírito do Senhor. No homem interior, mediante o Espírito do Senhor, no homem interior.
pela fé no vosso coração, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, com toda a irmandade. E conhecer o amor de Cristo que excede o que pensamos, para que sejamos com toda a plenitude de Deus tomados. Tem Ele o poder para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória em Cristo e entre os irmãos, geração em geração. A Ele a glória em Cristo e entre os irmãos, de geração em geração, eternamente. Amém. Tem Ele o poder para fazer infinitamente mais que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória em Cristo e entre os irmãos, de geração em geração. A Ele a glória em Cristo e entre os irmãos, de geração em geração, eternamente. Amém. Assim habite Cristo pela fé no vosso coração, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, com toda a irmandade.